E não é que após diversas especulações sobre SAF, após aquele valuation feito pela XP, o Santos, de acordo com a GETV, recebeu uma proposta de compra de suas ações majoritárias de mais de 2 bilhões de reais. E agora, seu Marcelo Teixeira? E agora, Belmirolândia? Qual a desculpa, caralho? De acordo com a GETV e com diversos veículos santistas, o Santos recebeu oficialmente a primeira proposta de compra da SAF, né? Ou seja, das ações majoritárias do Santos Futebol Clube, de um grupo bastante respeitado, um dos grupos e uma das famílias mais influentes da América Latina, o conglomerado de empresas da família Santo Domingo, uma família colombiana que já vinha monitorando a situação do Santos e oficializaram esta proposta. Ah, PH, mas quem é a família Santo Domingo? Quem é esse grupo? Por que eles estão interessados? Qual é a proposta? Calma, a gente vai passar junto aqui, eu vou trazer as informações aqui de acordo com a GETV e discutir um pouquinho sobre o modelo de negócio que está sendo proposto por essa família, sobre um pouquinho sobre quem eles são, quais são as empresas que fazem esse conglomerado, fazem parte desse conglomerado, né, dessa família tão influente aqui na América. Nós temos aqui, né, a publicação da Datafoot, baseada na matéria publicada pela GE, e aqui eles fazem um resumo, né, onde a família Santo Domingo, da Colômbia, faz uma proposta oficial para o Santos virar uma SAF. Isso aqui é muito importante. Essa família é quem controla o grupo Valorem, tá? Ou seja, é o grupo principal é o CNPJ principal da família. É o grupo onde tem diversos braços, diversas holdings aí, que é um conglomerado de empresas de diversos setores, né? Então, que empresas fazem parte desta empresa Valorem? Nós temos aqui uma das principais delas, que é a TV Caracol, a TV principal, a emissora principal da Colômbia. É como se fosse a família Marinho aqui, né, dos donos da Globo. Lá a TV Caracol é como se fosse a Globo, é a emissora principal. Então dá para ter uma ideiazinha do pataco deles, né? Como se não bastasse, eles também têm uma participação relevante, tá? Óbvio, não são majoritários, mas é uma participação relevante nas ações, né, na empresa da Embev, que eu acho que todo mundo conhece, né, pelo menos os que são cachaceiro, né, mas conhecem a Embev, que, se eu não me engano, é a maior empresa no ramo de bebidas no mundo, sendo responsáveis por nada mais, nada menos pela produção e fabricação e distribuição de Budweiser, Corona, Stella, Brahma, né? Então os pinguços aí de plantão vão conhecer muito bem. Então, como se não bastasse eles serem os principais donos aí da principal emissora de TV da Colômbia, possuem também uma participação relevante na maior empresa de bebidas no mundo, tá? Então, o que torna ainda mais relevante este grupo. E, por fim, e isso é muito importante, tá? Porque vocês devem estar se perguntando, pô, PH, mas a gente vai receber uma proposta de um grupo que, ok, eles podem ser bilionários, eles podem ser gigantescos, podem ser investidores, mas o que um grupo que mexe com televisão e bebida, inclusive alcoólica, né? Não só alcoólicas, mas majoritariamente alcoólicas, né? O que esses caras entendem de futebol, de esporte? Por que eles vão se meter nisso? Então, como se não bastassem, eles possuem uma participação também de um dos times da NFL dos Estados Unidos, né? Acredito que todo mundo conhece, é um dos principais esportes no mundo, um dos principais campeonatos, eventos esportivos no mundo, que gira muito e muito e muito dinheiro há anos e anos. É uma cultura muito enraizada nos Estados Unidos, mas que também influencia em todo o cenário mundial, inclusive aqui no Brasil, vem se tornando um esporte cada vez mais presente, com eventos aqui da NFL, né? Eles possuem aqui o fundo de investimentos também é acionista minoritário,
Não quer dizer que é pouca coisa, tá? Mas eles possuem a minoria das ações do Washington Commanders, da NFL, tá? Então, eles já têm essa experiência no mundo esportivo. São esportes diferentes, mas conhecem bem como funciona esse show business aí, né? Então, aqui, a proposta pelo controle majoritário, tá? Ainda, pelo menos não por fontes confiáveis, ainda não foi divulgado qual que seria esse percentual majoritário, né? Então, seria tudo de 50,01% para cima, né? Então, pode ser 51, pode ser 52, 55, 50, pode ir até 90%, né? Mas fato é que a proposta é de R$1 bilhão, tá? Pelas ações majoritárias do Santos Futebol Clube. E aí é importante frisar que, além disso, a proposta não é só de 1 bi. Em dinheiro, né, aporte financeiro seria 1 bi para o caixa do Santos Futebol Clube pela compra, mais a todas as dívidas que o Santos possui no mercado e na justiça, enfim, né? Então seria R$1 bilhão pela compra, e eles assumiriam todas as dívidas do Santos, que também chegam à casa de R$1 bilhão. Ou seja, estamos falando de uma proposta de pelo menos R$2 bilhões. E aí a gente tem que levar em consideração também a proposta e o quanto o Santos vale. Se a gente levar em consideração que eles estão oferecendo 1 bi pela parte majoritária, né? Então pode ter aí, sei lá, 30, 20, 10, 5%, 40%, que vai ficar com a instituição Santos, né, a parte minoritária. Então, o valor do Santos é maior do que esse 1 bi que eles estão comprando. E a gente só vai saber esse valor, essa diferença, quando sair a porcentagem majoritária que eles estão comprando. Mas isso mostra o tamanho da marca Santos Futebol Clube, da importância da marca Pelé também, do histórico Pelé no Santos Futebol Clube, da vinda da marca Neymar para o Santos Futebol Clube, que muita gente criticou também, e isso com certeza faz parte do valuation do que está sendo. Então a gente está falando que o Santos é um clube que vale mais do que R$2 bilhões. Olha o potencial desse clube para ficar nas mãos de Belmiro Holanda. Tá? Mas a gente já vai voltar lá, vamos terminar de ver a matéria aqui, né? Então aqui eles concluem, né, justamente falando sobre que isso tornaria o valor de mercado do Santos, ou seja, esse 1 bi de dívida mais 1 bi do que eles estão oferecendo, só isso já tornaria o valor do Santos acima de R$2 bilhões, né? E ainda tem a parte minoritária que não está sendo comprada, né? E que faz parte do valuation, do valor do clube, né? E aí vamos entrar aqui mais a fundo, então, na matéria da GE TV. Bom, então vamos lá, né? SAF no Santos, oferta bilionária de fundo da Colômbia pode agilizar processo. Veja etapas e valores. Aqui o primeiro parágrafo, né? Esse início aqui é basicamente o que a gente conversou sobre valores, né? Sobre a questão das dívidas também. E aqui fala um pouquinho da família também, né? Então, a família Santo Domingo, a principal, né, o que controla o principal grupo chamado Valore, que detém a TV Caracol, as ações da Embev. E aí, esse novo fundo de investimentos da família, né, que fica localizado em Miami, os caras estão fracos, né? Também é sócia minoritária de um dos times que competem pela NFL, né? Então, isso já demonstra que eles, de novo, respiram e conhecem esse ambiente esportivo, né? Esse mundo de entretenimento esportivo acima de tudo. Bom, aqui fala, né, justamente sobre o meio do ano passado, quando o Santos fez aquele valuation com a XP, e que, vamos falar bem a verdade, foi mais uma cortina de fumaça do seu Marcelo Teixeira e da Belmiro Holanda do que qualquer coisa, porque a torcida estava inquieta com tudo que estava acontecendo, cobrando o SAF, e eles, para agradar a torcida, né, divulgaram isso aí, fizeram reuniões internas falando de mudança de estatuto, e a grande verdade é que não avançaram em mais nada, não foram atrás de mais nada, né? E aí a gente teve essa iniciativa do Grupo Santo Domingo, o que eu já considero muito bom, porque eu quero ver o que a Belmiro Holanda vai fazer agora com uma proposta em mesa, né? Agora que veio o negócio firme, né?
Então, vamos lá, a construção da oferta, né? Então, desde maio de 2025, o Santos ele vem passando por um processo que foi a divulgação do valuation, enfim, várias especulações de grupos, de investidores interessados que teriam interesse no Santos, mas a verdade é que nada andou, né? E aí, agora, já logo no início do ano, a família Santo Domingo passou a demonstrar interesse do Santos, a fazer avaliações dos números financeiros do Santos, deste valuation emitido pela XP, né? E decidiu oficializar uma proposta que bate a casa aí dos 2 bilhões de reais, né? Ou seja, seria 1 bilhão em aporte e pelo menos mais 1 bilhão em dívidas, né? E aí o Santos ele ainda ficaria com uma porcentagem minoritária das ações, o que já é bom. Eu não acho que a instituição Santos Futebol Clube tem que ser 100% vendida. Eu não gostaria que essa parte minoritária ficasse com o seu Marcelo Teixeira e Belmiro Holanda. Mas a verdade é que eles estão no último ano e, pelo amor de Deus, nós santistas, vamos tirar eles. Então, vindo uma gestão séria, que vai ficar com essa parte minoritária, com um investidor, um grupo sério com a parte majoritária, tem tudo para ser a receita do sucesso. Então, isso é bom para o Santos. Também para não perder 100% da nossa identidade como clube, da nossa cultura, para que também os torcedores, para que também nós sócios possamos também ter voz no clube, não simplesmente vir um fundo que pensa somente na parte financeira e muitas vezes pode negligenciar o histórico do clube. Então eu acho isso muito interessante. Então, quais que seriam os próximos passos? Primeiro de tudo, o Santos analisar a oferta, obviamente, né? Preocupa quem vai analisar essa oferta? Preocupa. Mas, verdade é, o Santos tem que analisar, fazer uma contra-oferta, ou aceitar, ou declinar. Precisa levar essa discussão internamente, porque no Santos é tudo assim, né? Tem que passar pelaquela cambada de gente cansada que estão lá mamando na teta do clube há anos, que tudo tá ruim, tudo bota gosto ruim. Então vai ter que passar por conselho deliberativo. Depois os sócios vão ter que votar para liberarem ou não, né, a venda da parte majoritária das ações. Então, o Santos tem que entrar na discussão também sobre o estatuto, porque fato é, eu não concordo, mas fato é que hoje o estatuto do Santos não permitiria a venda da SAF, não permitiria a venda dessas ações majoritárias. Então, não só tem que ser avaliada e discutida a oferta e a venda do Santos, mas como também tem que ser discutida uma mudança no estatuto, que o Santos já vem enrolando isso, principalmente seu Marcelo Teixeira, Rueda e seu Marcelo Teixeira, há anos já vem prorrogando, empurrando com a barriga essa questão da mudança do estatuto, porque é óbvio, é favorável para eles. Então, como se não bastasse toda essa análise, vai ter que ser feita toda uma discussão sobre essa mudança do estatuto do Santos. Então, não é um processo simples, é um processo que eu entendo aí que vai levar algum tempinho aí, né, pelo menos uns 6 meses aí, pelo menos até a metade do ano, para que tudo isso possa começar a ter andamento, né? Bom, aqui acabou a matéria. Como eu disse, né, nós ainda não temos tantas informações sólidas sobre toda a negociação, sobre a proposta completa da família Santo Domingo, né? Então a gente tem que aguardar aí os próximos dias, os próximos capítulos. O Santos, o presidente Marcelo Teixeira, vai ter que se pronunciar sobre, explanar aí para nós torcedores e para nós sócios sobre como que foi recebida essa proposta, sobre o que eles acharam, quais são, né, efetivamente, qual que é o conceito, os principais fatores determinantes da proposta, né, valores, porcentagens e tudo mais, e qual que vão ser os próximos passos dentro do Santos para análise dessa proposta, né? Minha opinião, a família Santo Domingo ela é uma família bastante conhecida, são investidores bastante sérios, tão sérios de que eles, novamente, têm o maior veículo de comunicação na Colômbia, possuem uma participação relevante numa das maiores empresas do segmento de bebidas do mundo inteiro, possui
embora ações minoritárias, mas uma participação até que relevante com o seu fundo no mundo esportivo já há alguns anos, na NFL, e são extremamente respeitados no cenário global como investidores, como family office, né, como um fundo de investimentos. Então, na minha opinião, é super interessante. Primeiro que a gente está mantendo esse investimento aqui na América Latina. Para mim é importantíssimo ser um fundo aqui da América Latina, que conhece a cultura, que conhece o futebol latino, sul-americano, que conhece os campeonatos, como funciona as instituições, né, CBF e afins, né, as instituições de futebol aqui da América do Sul. Isso para mim é importantíssimo, porque isso traz um senso de realidade que outros clubes árabes, europeus, que não tenham investimentos em clubes aqui da América, talvez pudessem comer bola, pudessem sofrer um pouco com essa falta de familiaridade, de conhecimento de como a banda toca aqui. Porque é completamente diferente o futebol latino com o futebol europeu, com o futebol árabe, né? Então isso me agrada. Me agrada ser uma família que já se demonstrou serem sérios. Eles são uma empresa. Eles olham para resultado. Se proporam a ser uma empresa, a maior emissora da Colômbia e uma das maiores da América Latina, foram lá e fizeram. Foram lá, meteram as caras, compraram uma quantidade razoável de ações da Embev, foram lá, deu super certo, avaliaram, ganharam muito dinheiro. Foram lá, se arriscaram no mundo esportivo e, ao que tudo indica, vem dando certo também na NFL. Então é um grupo que olha para dinheiro, isso é importantíssimo. E a torcida tem que entender isso também e parar com esse mimimi. Ah, mas os caras só vão pensar em dinheiro, é óbvio. Acima de tudo, o Santos é uma empresa, não é uma instituição sem fins lucrativos. Nós estamos aqui para dar lucro, o que é consequência de resultado. Então uma coisa está diretamente ligada com a outra, o futebol com o dinheiro. Por que o Santos está quebrado? Primeiro por essas gestões que vieram, né, anteriormente, essas péssimas decisões, esse dinheiro que cada vez mais sobe de molecada some de molecada da Vila, mas também porque não compete, não ganha campeonato, não se classifica para mata-mata, não faz renda, tem o seu próprio estádio, não consegue fazer renda. Então, sem dinheiro não existe entrega de futebol, e sem entrega de futebol não existe dinheiro. Então tá certíssimo, tem que vir pessoas, uma instituição que olhe o Santos como uma máquina de fazer dinheiro, porque nós somos uma máquina de fazer dinheiro. Marca Pelé, marca NR Esportes, marca Santos Futebol Clube. É um time midiático pra caramba. Gabigol, jogador midiático. Neymar, jogador midiático. Pelé, não precisa nem se falar. É uma máquina. Era pra ser. Tem tudo pra ser uma máquina de fazer dinheiro o Santos Futebol Clube. Só que as pessoas que estão lá dentro não pensam assim. Quer dizer, para o Santos, né? Para eles, né? Não vou ficar fazendo essas afirmações aqui, mas... Então vocês entendem? Alguém que vai olhar para o Santos, eu vou colocar X de dinheiro e vou aportar de tal e tal forma, e a gente vai montar um planejamento estratégico para os próximos anos, de tal e tal, quero participar de tal competições, a gente precisa fazer tal contratações, precisa arriscar em tal... E em X anos, X meses, eu quero ter XY resultado. Quero ganhar pelo menos um campeonato continental. Quero ganhar pelo menos um campeonato nacional. Quero fazer X milhões de venda de produto, X milhões de arrecadamento, de bilheteria, X milhões de publicidade, X milhões em cima do Neymar. Daqui X anos eu quero ter um retorno de tanto, porque é isso que faz as coisas acontecerem. O Flamengo não precisou virar SAF, é só pegar gestores sérios e com essa visão que vocês viram onde eles estão fazendo dinheiro, isso refletindo no futebol e vice-versa. A mesma coisa o Palmeiras, que foi, mas não foi uma SAF, mas é a mesma coisa. Bahia, e assim a gente tem diversos exemplos. Então, para mim, é uma ótima oportunidade para o Santos, até pelos valores que eles estão propondo.
Agora, me agrada muito, de novo, que se mantenha ações minoritárias para a instituição, né? Tem que ter, porque realmente aí também não pode ser só dinheiro. Tem que ter também a parte institucional. Os sócios têm que ter voz, a instituição tem que ter voz, a torcida, nós torcedores temos que ter voz também. A história, né? A instituição como uma instituição futebolística tem que ser respeitada também. Então, para mim, faz sentido a proposta. Tem que ser muito bem avaliada. E a gente tem que cobrar isso da Belmirolândia, porque você acha que eles estão felizes de receber essa proposta, de perder o mando de mais de 50% do clube, deles fazerem o que eles bem entendem, sem que prestar justificativa para ninguém? Então, a partir de agora, temos que ficar no pescoço do seu Marcelo Teixeira e Belmirolândia. Primeiro de tudo, uma resposta. Como que foi recebida essa proposta? Gostaram, não gostaram? Qual que realmente são as condições da proposta? Beleza? E aí, quais são os próximos passos? Vai convocar uma reunião para falar de estatuto? Vai convocar uma reunião para analisar a proposta? Quais que são os próximos passos? Se não gostaram, por que vocês não gostaram? Fala para nós, torcedores, para nós sócios, né? Então, tem que ser cobrado. E agora é acompanhar essa novela, né? Acompanhar os próximos capítulos. Então, é isso, seus peixão. Ainda não tem tantas informações. Eu trouxe aqui o que já foi apurado de mais sólido, né? Deixo novamente clara aqui a minha opinião, que me parece uma proposta interessante e que o Santos tem obrigação de analisar e de dar justificativa e um retorno ipsis literis da movimentação disso tudo para nós torcedores. Porque se isso foi isso mesmo, pode ser a oportunidade que o Santos espera há anos de mudar de patamar e de sair dessa situação. Beleza? Mas é isso, peixão. Deixem nos comentários a opinião de vocês, quero ouvir também o que vocês acham. A gente debater um pouquinho aí. Não esqueçam de deixar o like de vocês, de compartilhar, de se inscreverem no canal, ativar o sininho também, para sempre serem notificados quando a gente publicar novos conteúdos e de hypar. Isso nos ajuda muito também, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa divulgar para mais pessoas. Beleza? É isso aí, seus peixão. E fiquem ligados que amanhã também vai sair o pré-jogo do Santos, né, para o jogo da terceira rodada do Campeonato Paulista no domingo, fora de casa, contra o maior verde do Brasil, o maior verdão do Brasil, o Guarani. Beleza? É isso aí, peixão. Um grande abraço, até a próxima.